Capítulo 629, Projeção de um grande imperador. Tradução: Cabelos do mal. Assim, quando os reis do reino vazio espiritual discutiam entre si: Sou. Fora do pico espiritual menor da seita Montanha Dourada, sons de voo surgiram. Quem está aí? Matem qualquer um que ousou invadir nossa seita Montanha Dourada. Vários guardas especialistas rugirão. No entanto, esses intrusos se fizeram de ouvidos surdos. Uma mera seita de 2 estrelas não tem medo de que o vento possa cortar sua língua. Entre os intrusos, havia um homem cercado por uma ilusória camada de luz negra, irradiando uma aterrorizante aura do Deus demoníaco. Um rei do Deus demoníaco. Na frente desse monstruoso poder demoníaco, os guardas da seita Montanhas Douradas sentiram-se, com dificuldade em respirar, como se suas mentes e corpos estivessem sido aprisionadas. Da camada de luz negra, a silhueta de um homem de escamas negras começou a aparecer. Ele tinha o corpo coberto por escamas negras em todo o corpo e um rosto preto avermelhado, era realmente feio e feroz. Ancião da seita sagrada das 1000 escuridões, Tuvan-Li. A expressão do velho Li mudou drasticamente quando seus olhos pousaram no recém-chegado rei do Deus demoníaco. Este rei não era apenas feroz, ele também era de uma força de 3 estrelas, a seita sagrada das 1000 escuridões. Todos vocês, recuem. No céu, um brilho azul surgiu, e a figura do rei de manto azul apareceu, ordenando que todos os guardas rapidamente recuassem. Somente reis podiam lutar contra reis, sem mencionar que este rei que era um ancião da seita sagrada das 1000 escuridões. Pergunto ao ancião tudo o porquê de sua vinda à nossa seita. O rei de manto azul não atreveu a ser negligente e sorriu. Na Terra Santa, as forças de 3 estrelas eram superforças, gigantes absolutas, com muitas forças de 2 estrelas como subordinadas. Talvez, 10 forças de 2 estrelas juntas pudessem lutar contra uma força de 3 estrelas. Neste momento, a cena no ar também alertou Zhao Feng e os outros. O poder do rei do Deus demoníaco colocou toda a seita Montanha Dourada em alerta, e Zhao Feng não pôde deixar de olhar ao longe. Havia várias figuras muito familiares ao lado do rei Tuvan-Li. Guardas da morte. O coração de Zhao Feng pulou e seu rosto perdeu a cor. Havia um total de 4 guardas da morte, bem como um jovem caloroso e uma garotinha de olhos brancos. A seita Montanha Dourada está escondendo um bandido de nome Zhao Feng. Em um tom zombeteiro e cruel, Tuvan lhe perguntou em voz alta enquanto examinava, com seu sentido divino, o pico espiritual menor. Zhao Feng. O rei de manto azul hesitou, e sua expressão ficou um tanto feia. Sem quaisquer escrúpulos, o ancião da seita sagrada das 1000 escuridões tinha chegado à seita Montanha Dourada para causar problemas. De acordo com notícias que recebi, um ladrão chamado Zhao Feng está se escondendo no território da seita Montanha Dourada. Tuvan Li viu a expressão nos olhos do rei de manto azul. Ao mesmo tempo, o jovem caloroso e os 4 guardas da morte voaram no ar e usaram seu sentido espiritual ou sentido divino para vasculhar. Encontrei. Ele está ali. Um dos guardas da morte exclamou quando seus olhos pousaram em um grupo de pessoas próximo ao campo das artes marciais. Você é Zhao Feng. O jovem caloroso revelou um sorriso quente, como se estivesse reencontrando um velho amigo. Todos os 4 guardas da morte tinham um olhar feliz ao encarar Zhao Feng na multidão. Peguem-no. Tuvan Li riu e ordenou. Sem hesitar, o jovem caloroso e os 4 guardas da morte saltaram na direção de Zhao Feng. Parem!
Um grandioso poder de rei desceu do céu fazendo com que os corpos do jovem caloroso e os 4 guardas da morte se enrijecessem. Essa força veio do rei de manto azul. O que? A seita Montanha Dourada quer parar a seita sagrada das 1000 escuridões. A expressão de Tuvan escureceu. Este Zhao Feng é um convidado de nossa seita Montanha Dourada. Mesmo que a seita sagrada das 1000 escuridões queira levá-lo, vocês precisam nos dar uma explicação adequada. A expressão do rei de manto azul era de desagrado, mas, por dentro, ele estava chorando amargamente. Havia vários outros reis na seita Montanha Dourada, e eles não tinham medo de Tuvan. O único problema era que Tuvan poderia ter vindo representando toda a seita sagrada das 1000 escuridões. Além disso, o status de Tuvan não era simples. Seu mestre era um antigo grão-imperador que tinha um status elevado no seita sagrada das 1000 escuridões. Explicação: eu estou representando meu mestre, Imperador Diabo Vermelho, na captura de Zhao Feng. Tuvan riu friamente quando ele tirou um token preto e escarlate. Ué? Uma antiga intenção de um imperador demoníaco emanou do token, penetrando através do nível espiritual. Naquele instante, os corações de alguns reis da seita Montanha Dourada tremerão. O reino vazio espiritual era dividido em estágios: inicial, intermediário, tardio e grande perfeição. Somente quando alguém atinge a grande perfeição, com a transformação da alma totalmente completa e evoluída, é que se nasce um grande imperador. Grandes imperadores estão no auge do reino vazio espiritual, com a alma quase imortal, difícil de ser aniquilada. Portanto, a vida de um grande imperador era extremamente longa, podendo durar por dezenas de milhares de anos. É a intenção do Imperador Diabo Vermelho. Não admira que Tuvan esteja tão confiante. O rei de manto azul respirou friamente. O Imperador Diabo Vermelho era extremamente famoso entre as Terras Santa. Mesmo o grande imperador da seita Montanha Dourada que estava há muitos anos em reclusão, não era seu par. Reis e grandes imperadores eram poderes tabus de forças de 2 e 3 estrelas. Especialmente os grandes imperadores, quais eram os todos poderosos no reino vazio espiritual, que podiam destruir sozinhos uma força de 2 estrelas, como o grande imperador da morte. Quando Tuvan tirou o item que representa o Imperador Diabo Vermelho, os reis da seita Montanha Dourada não puderam deixar de suspirar em pesar. Nesta situação, a seita Montanha Dourada não poderia fazer mais nada. Zhao Feng, vamos ver como você irá fugir desta vez. Mesmo se você se esconder na Terra Sagrada, podemos pressionar as forças de 2 estrelas usando nossas conexões com as forças de 3 estrelas. Ninguém mais pode te proteger. O jovem caloroso e os 4 guardas da morte revelaram sorrisos vitoriosos. Neste momento, o grandioso poder de rei do reino vazio espiritual desapareceu. Zhao Feng foi deixado sozinho, sem a proteção de ninguém. Parece que o grande imperador da morte ainda tem alguma habilidade. Podendo até mesmo afetar forças de 3 estrelas na Terra Santa do verdadeiro marcial. Zhao Feng zombou. Ele continuou onde estava, com um sorriso nos lábios, com um toque de sarcasmo. O jovem caloroso e os 4 guardas da morte sentiram que algo estava errado. Neste momento, Zhao Feng não tinha mais proteção nem um caminho de recuo. Como ele ainda podia estar tão calmo? Ué? Com uma ondulação como de água, um token de cor roxa brilhou e apareceu nas mãos de Zhao Feng. O sorriso de Zhao Feng tornou-se cada vez mais brilhante. Não muito tempo atrás, o token do sagrado roxo que permanecia quieto por um longo tempo, produziu uma indução. Além do mais,
A aura sentida não vinha das ruínas do Sagrado Roxo, mas sim do centro da Terra Santa. O jovem Caloroso e companhia sentiam-se um pouco inquietos, mas ainda assim avançaram em direção a Zhao Feng. Vocês são os subordinados do grande imperador da morte. Uma voz calma como a brisa da primavera soou e, parecia estar perto, mas ao mesmo tempo longe. Dava um sentimento de contradição e temporal. No instante seguinte, um poderoso sentido divino cruzou o vazio e desceu, e o grandioso poder de um grande imperador fez os céus e a terra tremessem. Warg! Todos os 4 guardas da morte vomitaram um bocado de sangue. Grande imperador! A figura do jovem Caloroso tremeu, seu sangue se agitou e sua alma estremeceu. Esse sentido divino, poderia ser. Tuvan ficou totalmente chocado e sem voz. Ué! O grandioso poder de um grande imperador fez com que o Yuan-Ti dos céus da terra rugissem furiosamente. Então a figura de um homem de uns 300 metros de altura com cabelos brancos apareceu cercado de uma gloriosa luz azul, como um deus. Projeção do vazio espiritual. É apenas uma projeção do vazio espiritual, mas contém um poder monstruoso. Os reis da seita Montanha Dourada ficaram chocados. Saudações ao grande imperador. O rei do Dei ou demoníaco, Tuvanli, inclinou a cabeça para a imagem do homem de cabelos brancos de 300 metros de altura. Seu rosto estava completamente vermelho e sua respiração estava pesada. Plop! Plop! Os 4 guardas da morte não aguentaram a pressão e caíram no chão, de joelhos. Apenas o jovem Caloroso mal conseguiu suportar. Com os dentes cerrados, ele olhou para a projeção do grande imperador enquanto falava em tom trêmulo: Você sabe quem é o meu mestre? O grande imperador da morte. Encontrei com ele algumas vezes. Eu não esperava que ele tivesse um discípulo tão excelente como você. Realmente fico invejoso. A projeção do vazio espiritual falou sem emoção. Neste momento, toda a terra santa do verdadeiro marcial explodiu em discussão. Numerosos sentidos da Vinos caíram sobre o pico espiritual menor da seita Montanha Dourada. É a projeção do vazio espiritual de Duamuti. Não temos visto a força de Duamuti nos últimos 1000 anos. Eu não achei que ele atingisse tal nível. Alguns dos reis e grandes imperadores da Terra Santa do verdadeiro marcial ficaram movidos, incluindo o mestre de Tuvanli, o imperador Diabo Vermelho. Por essa projeção, olhando para os grandes imperadores, o poder de Duamuti é quase incontestável. A expressão do imperador Diabo Vermelho era solene. Ele assistiu silenciosamente e não fez nada, mas ele também ficou intrigado. Por que Duamuti se envolveu nesse assunto? Só então, Zhao Feng, no pico espiritual menor, finalmente falou. Saudações, Senhor Duamu. Eu vim aqui sob a vontade da Senhor Sagrado Roxo. Zhao Feng então pegou o token do Sagrado Roxo e estendeu-o em direção à projeção do vazio espiritual. Senhor Sagrado Roxo, que especialista poderia ser este? Sobre o pico espiritual menor da seita Montanha Dourada, havia muitos sentidos da Vinos. Os reis da seita Montanha Dourada, Tuvanli, o imperador Diabo Vermelhos e outros grandes imperadores murmuraram estas palavras. Sagrado Roxo. Poderia ser. O coração de um velho rei da seita Montanha Dourada tremeu. Lorde Sagrado da Noite Roxa. O coração de vários grandes imperadores mais velhos dentro da Terra Santa do verdadeiro marcial pulou uma batida. Deve ser o Lorde Sagrado da Noite Roxa da Antiguidade. Poucas pessoas em toda esta Terra Santa do verdadeiro marcial poderiam se comparadas a ela.
Se bem me lembro, o Lorde Sagrado da Noite Roxa é a tia de Duamuti, e ela vem de uma família lendária em uma dinastia distante. Alguns dos mais velhos relembraram do passado. No céu, a figura do homem de cabelos brancos não pode deixar de relembrar o passado, com um traço de pesar. Venha comigo. A projeção do homem acenou a mão. Shua. O corpo de Zhao Feng era como um pedaço de papel e, juntamente com a projeção do homem, desapareceram do pico espiritual menor. Em um piscar de olhos, Zhao Feng e a projeção do grande imperador desaparecerão. Depois de um tempo, próximo à seita Montanha Dourada, muitos especialistas, bem como alguns reis que haviam enviado seus sentidos divinos, soltaram um suspiro. No local, Tuvali tremia de medo e sua expressão era cinzenta. Já o jovem caloroso e os 4 guardas da morte tinham expressões feias e cheias de embaraço. Nenhum deles havia pensado que Zhao Feng, talvez pudesse ter alguma conexão com um grande imperador de Terra Santa. E o que era ainda mais incrível era que, por trás de Zhao Feng havia um Lorde Santo morto do Reino da Luz Mística. Mesmo que um Lorde Santo do Reino da Luz Mística morresse, sua influência para as gerações futuras era imensurável. Zhao Feng, parece que sua origem é ainda maior do que eu imaginava. Parece que valeu a pena para o Senhor do Palácio do Celo Eterno e eu corrermos o risco de trazer você para a Terra Santa. O velho Li soltou um longo suspiro, muito aliviado.